Muito bem, vamos fazer o fechamento da lição número 2, a lição dessa semana que focalizou a questão assim do Apocalipse e como a base para o Apocalipse está no livro de Gênesis. Deus estabeleceu Gênesis como fundamento para que as profecias do Apocalipse tivessem sentido. Então, quando nós não entendemos algo que está no Apocalipse, vamos recorrer à base. O Apocalipse fala, por exemplo, do grande dragão e da serpente. Você vai no Gênesis, você encontra mencionado o dragão, a serpente. O livro do Apocalipse fala sobre a questão, por exemplo, do cordeiro que venceu. E lá no Gênesis existe a promessa do cordeiro e Deus instituindo a matança do cordeiro como uma previsão de Jesus morrendo na cruz. Outros assuntos, outros símbolos que estão no Apocalipse você também encontra no livro de Gênesis e também em outros livros da Bíblia. Então é preciso ler o texto e o contexto para que nós possamos entender aquilo que Deus está querendo nos dizer. Por isso, o livro de Gênesis é o fundamento que nos mostra o início do grande conflito e as providências divinas para ajudar os seus filhos na batalha. Deus quer ajudar os seus filhos nas batalhas desta vida e principalmente no grande conflito. O menino estava tentando empurrar uma pedra enorme e ele usava as mãos, usava os pés, usava as costas, usava ali todo o corpo e não conseguia mover a pedra. O pai disse: por que você não usa todos os seus recursos? Eu já estou usando, papai, quase chorando. O pai disse: não, filho, você não está usando todos os seus recursos. Você ainda não me pediu para ajudar. O menino então disse: papai, é mesmo? O pai então foi lá e ajudou o filho a mover aquela pedra. Podemos dizer que em questão profética e religiosa, quando nós tentamos remover sozinhos os problemas das profecias do Apocalipse e do livro de Daniel, nós não vamos conseguir. Temos que usar o recurso divino. E o recurso divino é que Deus nos ajuda no entendimento, na proteção e na previsão daquilo que vai acontecer. É preciso, então, estudarmos as profecias com o auxílio divino. Sozinho, nós iremos, assim, dar cabeçadas e não chegaremos a lugar algum. Aprendemos nessa semana que devemos usar os ensinos do registro bíblico para que nós possamos, então, entender as profecias. Muitas religiões usam filosofias e ensinos humanos, mas as pessoas do cristianismo utilizam justamente a questão da história. É na história que Deus se revela aos seus filhos. É na história que Deus mostra como as coisas aconteceram e como irão acontecer dali para frente. Por isso, é importante nós estudarmos aquilo que foi mencionado na história. E Deus mostra essa história na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso, não podemos deixar de ler o contexto bíblico. Aprendemos nesta semana, por exemplo, a questão de como podemos nos livrar assim do inimigo através do amor. E Deus mostrou o seu amor através da experiência de Abraão. A primeira vez que o amor é mencionado na Bíblia é quando Deus diz: Abraão, pega o filho que você ama e você vai oferecer em sacrifício. Ali foi uma prova de amor muito grande. A pergunta de Isaac ecoou durante muitos séculos. A pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? E Deus providenciou o cordeiro que estava preso no meio do mato e Abraão utilizou no lugar de Isaac. Abraão representou Deus, Isaac representou os pecadores e o cordeiro que apareceu preso representou a pessoa do Senhor Jesus, o substituto ideal. A pergunta de Isaac foi assim rolando pelos séculos até que a pergunta dele: onde está o cordeiro? Foi respondido por João Batista, como está em João capítulo 1, verso 29. Ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim a resposta foi dada para a pergunta de Isaac. Aprendemos nessa semana sobre a grande serpente. A serpente que enganou Eva e que contou mentiras para que ela pudesse desenvolver uma desconfiança divina. E o diabo está também procurando nos enganar através de interpretações proféticas que não levam a lugar nenhum. Por isso, é importante nós acolhermos aquilo que Deus nos ensina. No Éden, Deus falou frente a frente com Adão e Eva. Agora, para nós, Deus então se revela através das profecias. Vale a pena então olharmos para a janela profética, para os ensinos proféticos e louvarmos a Deus pela direção que Ele está nos dando para o preparo dos últimos dias. Que o Senhor nos abençoe.
que o fundamento do Gênesis seja utilizado para que nós possamos entender que a palavra de Deus é ainda o caminho mais seguro. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a bênção para esta vida, para que possamos alcançar a vida eterna. Que o Senhor abençoe grandemente. Fica com Deus e tenha um feliz sábado.